Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus, neste 18º domingo do tempo comum, ela é de uma clareza tão clara que, como digo, não precisaria explicação. Toda ela nos fala da necessidade do desapego dos bens deste mundo e da necessidade mais urgente ainda de buscarmos os bens do céu. E como digo, para explicar não é necessário isso, todos nós ouvimos. A questão é que nós temos que aplicar isso em nossa vida. E nem sempre nos vemos retratados quando a palavra de Deus nos fala. Vemos o outro. Mas a palavra de Deus fala a cada um de nós. Quando o Senhor compara a este que cobiça bens e ajunta bens, e tem muito aos olhos do mundo, mas é pobre diante de Deus, então nós devemos nos perguntar: quem é este senão eu? Quem é este a quem o Senhor chama de louco, de nécio, senão eu, que ajunto coisas e preocupo-me apenas em viver bem esta vida. Por isso, o Senhor diz que este homem que acumulou, ao invés de colocar a serviço dos outros aquilo que acumulou, colocou apenas a seu serviço. Ele mesmo diz com suas palavras: os meus celeiros não cabem. Vou construir outros celeiros para mim. Vou guardar o meu trigo junto com os meus bens. E então eu poderei dizer a mim mesmo: tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. O Senhor chama este de louco, de nécio. Aqui nós também podemos dizer, com a Sagrada Escritura e com a Sagrada Tradição, este que assim vive comporta-se como um bêbado. Está bêbado pelas coisas do mundo e a sua segurança única que ele tem são as coisas deste mundo. Por isso, nós também ouvimos do livro de Eclesiastes dizendo: toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação é um tormento, por vaidade ele ajunta, algo que certamente não vai usufruir e vai herdar quem em nada colaborou. E a este que ajunta, que guarda para si e não espalha, não distribui, a este se diz: nem mesmo de noite repousa o seu coração. Claro, porque a preocupação dele é guardar e conservar seus bens. Preocupado com que vão roubar, vão tirar, vão desfazer, vão desfalcar, e então ele vai vivendo uma vida que os bens não estão a serviço dele, nem dos que ama, nem do próximo. Ele está a serviço dos bens. Por isso, a palavra de Deus chama a este comportamento de cobiça e chama também de idolatria. Recordemos, idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. E então ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para o próximo, porque quem é o seu Deus, senão as coisas deste mundo? Quando a palavra de Deus assim nos ensina, não quer dizer que não é necessário ter bens necessários. Fica uma redundância, mas são bens necessários para a nossa vida. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que o acúmulo e o viver para os bens deste mundo, isto é uma idolatria. É colocar, portanto, os bens e as coisas, e aqui não são apenas bens materiais, mas também bens que nós julgamos importantes neste mundo, como uma pessoa que me dizia: domingo eu não tenho tempo para ir à missa,
porque é o único dia que tenho livre e é o dia que eu saio para correr e ir para a academia. Bêbado, louco, nécio, o teu corpo vai apodrecer igual o meu, porque tu não tem tempo para Deus. Então quem é o teu Deus? É o teu corpo. Quem é o teu Deus, senão os títulos acadêmicos, a fama, o sucesso? Quem é o teu Deus, senão o ajuntar e arrecadar coisas para si mesmo? Quem é o teu Deus? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso São Paulo vai nos ensinar: nossa vida deve estar escondida em Cristo. Nossa vida se abre a Cristo quando nós aspiramos às coisas celestes, quando nós desejamos com todas as forças as coisas do céu e não as coisas terrestres. Por isso São Paulo vai dizer: quando Cristo em sua nova vinda aparecer em seu triunfo, quem é que vai aparecer com ele revestido de glória? Aqueles que viveram uma vida escondida em Cristo. Aqueles que, sabendo que os bens e as coisas deste mundo são para nos servir e para nós as colocarmos a serviço daqueles que necessitam, a serviço de Deus e a serviço do próximo, porque senão nós estamos vivendo uma idolatria. E aqui, entre outras idolatrias, entre outros comportamentos que não pertencem àquele que vive em Cristo, São Paulo diz: façam morrer em vós, fazei morrer em vós tudo aquilo que pertence a este mundo: a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, a mentira. E aqui podemos acrescentar um sem fim de coisas: a vanglória, o orgulho. Tudo isso nos afasta desta vida escondida em Cristo. Para o Senhor não há distinção entre nós, nem o rico, nem o pobre, nem o inculto, o ignorante, nem o doutor. Todos nós seremos julgados como o modo como vivemos e qual uso que fazemos das coisas. Nós devemos nos recordar diariamente que as coisas foram feitas para nos servir e não para nós servirmos as coisas. Então, diante desse pensamento, quantas coisinhas no nosso dia que são causas de nossas idolatrias? Quantas coisinhas? Quanta coisa que, não só bens materiais, mas também comportamentos, opções, modos de vida, em que se alguém nos diz algo, nós nos armamos como um bicho peçonhento e cheio de espinhos para atacar, porque foram contra a nossa opinião, como se a minha opinião ou a tua opinião valesse alguma coisa. Como se acima de nossas opiniões, nossos gostos, nossos desejos, nossas paixões, não tivesse a verdade do Senhor. E por isso vivemos neste mundo, neste tempo, em que todos parecem bêbados. Nós ouvimos desde cedo pais e mães dizerem: o meu filho eu preparei para o mundo. Nós não preparamos filhos para o mundo, nós preparamos filhos para Deus. Eu preparei meu filho para o mundo. Desde pequeno, ele foi às melhores escolas, ela foi para o balé, ela foi para o canto, ela foi para a dança, ele foi para o violão, para a flauta, para isso, para aquilo, para aquele outro, e vão atulhando as crianças de competências para este mundo. Mas a verdadeira competência, e a única que devemos buscar, viver para Deus, esquecem. E portanto, pai e mãe não pensam, porque não vivem para Deus. Estão preocupados com as suas carreiras, estão preocupados com os seus luxos, estão preocupados em adquirir, adquirir e adquirir, seja bens materiais, sejam viagens, sejam carreiras de sucesso. Que geração virá após esta? Nós já estamos vendo. Isso não é de agora.
em que a grande maioria vive como bêbados. O bêbado não é aquele que bebe de vez em quando, o bêbado é aquele que, embriagado, bebe, cai na rua, na lama, na sujeira, se corta, se arrebenta. A primeira coisa que faz ao levantar, bebe de novo. Ele está baratinado, ele está dopado, ele está completamente perdido neste mundo. E muitos vivem assim, longe de Deus, porque nosso coração há um espaço tão grande, um vazio tão grande, que só Deus pode preencher. E quando nós não preenchemos com Deus, nós preenchemos com coisas ou pessoas, ou opções, ou modos de vida. E então Deus aí não pode entrar, porque acabamos relegando um espacinho, um pedacinho para Deus. E Deus não quer pedacinho, Deus não quer resto, Deus não quer sobras, Ele nos quer todos e totalmente. Portanto, por isso, São Paulo vai ensinar: se nós já ressuscitamos com Cristo por meio do nosso batismo, temos que aspirar às coisas do céu. Qual é a meta e qual é a coisa do céu que devemos desejar? Viver um dia a vida eterna com Deus. E para isso devemos aspirar à santidade. Não são os títulos acadêmicos que vão nos salvar, não são os bens, não são aquelas opções assim, se eu tiver, eu ajudarei os outros. Não são essas opções que vão nos salvar. É daquilo que eu tenho que deve ser posto a serviço meu, dos meus e do próximo, e de Deus. Não é daquela coisa hipotética. Deus não quer hipóteses, Ele quer concretude, Ele quer o concreto da nossa vida. Por isso, nós vamos aos poucos, seguindo este ensinamento do Senhor, ir nos desvestindo, despojando do homem velho, do homem terreno, do homem que cobiça as coisas deste mundo, para então sermos renovados e revestidos com o homem novo que é Cristo. Aqui recordemos quantas vezes a ganância, o desejo pelas coisas deste mundo levou pessoas a uma vida desvairada. Há tempos atrás, talvez 20, 30 anos atrás, quando encontrávamos um bêbado, um drogado na rua, quando íamos conversar, íamos aprofundando a sua vida, perguntávamos: e teu pai e tua mãe, o que achariam se te vissem assim? E a pessoa caía em si e começava um caminho de volta. Hoje, quando se pergunta a um drogado, a um bêbado na rua, eles estão todos como os demais loucos do mundo, ciosos de seus direitos imaginários. Então, quando se diz: e teu pai e tua mãe, que diria dessa tua vida? Ele diz: isto não me interessa, eu vivo a vida que eu quero, o importante é eu ser feliz. É este o estado de loucura, que não afeta só os drogados e bêbados, afeta a grande maioria da humanidade. E muitos que, embora estão na igreja, vivem dessa forma. São bêbados por direitos imaginários, por suas paixões e desejos. O que falta aí? Falta Deus. Este buraco imenso que há em nossa vida foi preenchido com coisas, com pessoas, com prazeres. Por isso, este diz: agora eu como, agora eu bebo, agora eu aproveito, agora eu vou curtir a vida. E esta linguagem de louco, de bêbado, de obsceno, se ouve muitas vezes. Não só aqueles pais que dizem: preparei meu filho para o mundo, como também se ouve daqueles que dizem: vamos aproveitar, porque a vida é uma só. O que está dizendo? Que não crê na vida eterna. Está dizendo isso. O grande mal dos nossos tempos é que as pessoas não se escutam a si mesmas.
Elas não ouvem o que estão falando. Elas vão repetindo refrões que ouviram. Elas vão repetindo bovinamente, como os bois no campo, e vão ser abatidas, porque não procuram a fonte que é o Senhor. E, portanto, neste domingo somos convidados a pedir ao Senhor: ensinai-nos a contar os nossos dias. Cada dia que o Senhor nos dá é a riqueza imensa e maior que Ele pode nos dar. Um dia. A contar os nossos dias, a fazer as contas durante o nosso dia, a saber como eu tenho empregado este dia para Deus e para o próximo. Esse dia foi um dia só para mim, então não valeu. Então eu não vivi como o Senhor me mandou. Mas este dia foi servido e foi usado para Deus e para o próximo. Aqueles nossos irmãos e irmãs, santos e santas de Deus, que já se encontram com o Senhor no céu, muitos deles fizeram o propósito não só de contar os dias, de avaliar o seu dia, de naquele dia pensar: hoje é o último dia que o Senhor me dá, e eu vou então procurar colocar todo ele a serviço de Deus e do próximo. Mas eles também, muitos deles fizeram o propósito de contar até os minutos. Quantos sacerdotes, quantos religiosos e religiosas, e até mesmo leigos, santos, que diziam: eu não posso perder um minuto. E por quê? Porque o dia que o Senhor nos dá como administradores. Nós não somos donos do dia que recebemos. E desse dia, desses minutos, dessas horas, nós haveremos de prestar contas. O Senhor Jesus diz que até de alguma palavra inútil prestaremos conta. Palavra que passa em segundos, que dirá de horas, dias e minutos. E alguém pode dizer: mas Deus é mau por causa disso? Não, Ele está dando algo que é seu, para a nossa administração. Corretamente, o dono tem direito de cobrar do administrador que cuide bem daquilo que lhe foi dado em administração. Ainda ontem dizia em uma de nossas capelas, um pai e uma mãe com 3 filhos pequenos, eu disse: se vocês tiverem apenas um pequeno pão para dividir aos 3, não vão cortar em partes iguais? Claro que vão cortar em partes iguais, nenhum filho merece mais ou merece menos. Mas e se um dos filhos começar a picar o pão e jogar fora? Vocês não vão ralhar com ele? Não vão chamar a atenção? Claro que vão chamar a atenção. Claro que o Senhor, que é dono, vai nos chamar a atenção. E, portanto, devemos pedir essa humildade de espírito ao Senhor, para reconhecer que nós não somos donos da nossa vida, nem das nossas horas, nem do nosso dia, nem dos nossos minutos. E por isso o Senhor diz que aquele que ajunta coisas para si mesmo, e não as usa para Deus e para o próximo, este não é rico diante de Deus. E isso não significa que o Senhor está falando contra ter propriedades, ou contra o respeito à propriedade privada, nada disso. O Senhor está falando que tudo aquilo que temos deve ser colocado a serviço de Deus e do próximo. E que nós recebemos as coisas para serem usadas, e as pessoas para serem servidas e amadas, não para serem usadas. Portanto, peçamos ao Senhor este discernimento, esta clareza que tantas vezes necessitamos, de saber contar os nossos dias, de ter o nosso dia diante do Senhor, para melhor servir ao Senhor e melhor amar nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.